Olá, eu sou Alessandra Sino, narradora de histórias do grupo Contos da Lua Vaga. E eu quero apresentar para vocês este projeto chamado Bordando Histórias. Ele nasceu, na verdade, da vontade de unir essas duas técnicas artísticas. A técnica de narração de histórias através da palavra e da música e a técnica do bordado, utilizado também para contar histórias. A artista Paty Vieira, que é bordadeira e artesã, assistindo a algumas histórias contadas por nós do grupo, teve a ideia de bordar uma delas. Mas não foi só a ideia de ilustrar a história com os bordados. Foi a ideia de fazer um livro bordado que contasse a história através da sua arte de bordar. O grupo Contos da Lua Vaga trabalha com contos tradicionais, contos de tradição oral, ou seja, aqueles contos que são passados de geração para geração, de pai para filho, pelos contadores de história de maneira oral. Contos de várias partes do mundo, de vários povos diferentes. Este conto que nós vamos ver aqui no vídeo se chama A Mulher Esqueleto. E essa versão que nós usamos é uma versão compilada pela Clarissa Pincolé Estés, em seu livro Mulheres que Correm com Lobos. É uma história da tradição Inuit, do povo Inuit, que nada mais é do que o povo originário do Canadá, o famoso povo esquimó. Fala de castigo, de morte, de perda, de reencontro, de amor. Neste vídeo, você vai poder assistir essa história narrada por mim, acompanhada pelo músico Rafael Bira. Na segunda parte do vídeo, você vai ver a própria Paty Vieira falando de todo o processo de construção desse livro, desse bordado livro que ela fez sobre a mulher esqueleto, sobre a história da mulher esqueleto. Mas não é só isso não. Ela vai mostrar não só como ele foi feito, mas ela vai ensinar a bordar. Ela vai explicar passo a passo como é o bordado mais simples, todos os pontos que ela utilizou para fazer o livro, como ela montou desde da primeira ideia, do primeiro desenho, do primeiro esboço até a arte final. E mesmo que você não tenha nenhuma experiência com bordado, você vai conseguir fazer. Ela vai mostrar também todo o aparato, tudo que você vai precisar para fazer o seu primeiro bordado e que são coisas bastante simples de se conseguir. Além disso, ela vai mostrar um pouco da história do bordado em alguns povos e mostrar como é possível utilizar o bordado artisticamente para contar histórias, tanto aqui no Brasil como em outros lugares do mundo. E então, vamos embarcar nessa viagem? O sol nem tinha nascido ainda, mas o pescador já tinha saído, pegou seu caiaque e foi pescar na baía. Essa baía tinha sido já muito bem frequentada pelos pescadores da região, mas ultimamente não era mais. Diziam que a baía tinha se tornado mal assombrada. Mas como esse pescador tinha passado algum tempo fora da sua aldeia, ele não sabia da história. Aliás, muitos não se lembravam mais da história. O fato é que houve um pai que ficou muito aborrecido com a sua filha, muito magoado e desgostoso por alguma coisa que ela lhe fez. E ele saiu com a filha arrastada pelos cabelos de casa e levou-a até a beira do precipício, do penhasco. E de lá de cima, ele a jogou no mar. A menina caiu nas pedras e foi levada para o fundo do oceano, onde os peixes comeram seus olhos e toda a sua carne.
O seu esqueleto ficou lá durante muito tempo, se enredando nas algas, rolando no fundo do oceano. Depois de um certo tempo, pescando, o nosso pescador sentiu que alguma coisa havia pegado no anzol. E era alguma coisa pesada. Ele começou a puxar a linha, puxar a varinha, e era muito grande. Ele ficou tão contente com aquilo, porque já começou a imaginar, meu Deus, eu peguei um peixe grande de verdade dessa vez. E já começou a imaginar quantos dias ele poderia ficar sem pescar com um peixe daquele tamanho. E ainda que ele poderia vender e alimentar quantas pessoas com a carne daquele peixe. Ele estava muito feliz e lutava para trazer o peixe para cima. Mas estava muito difícil, porque aquilo que estava preso lá embaixo, pelas costelas, fazia muita força para não sair de lá. E o caiaque começou a balançar de um lado para o outro, de um lado para o outro, as ondas começaram a se formar, e o pescador lutava e lutava com aquilo que estava na ponta do seu anzol, e puxava para cima e puxava para cima. Mas ele se distraiu durante algum momento porque ele precisava desenrolar a rede. E enquanto ele estava ali desenrolando a rede, ele não percebeu quando a calva cabeça apareceu ali na ponta do caiaque. Logo depois dava para se ver os seus olhos cobertos de crustáceos e o seu sorriso cheio de musgos e corais. Quando o pescador finalmente deixou a rede de lado e se deu conta, a mulher esqueleto estava em pé no caiaque. Ele gritou apavorado. Seu coração foi parar nos joelhos e seus olhos foram parar no fundo das órbitas, no fundo da cabeça. Ele estava petrificado de medo e gritava. E a mulher esqueleto, com aquele balanço do caiaque e das ondas, mexia os braços como se quisesse agarrá-lo. E ele nem percebeu que, na verdade, ela era presa na sua linha. E quanto mais ele puxava, mais ela vinha para perto dele. Ela estava completamente enredada. O homem ficou em pânico, pegou os remos e começou a remar freneticamente para a costa. Quando chegou na praia, pulou do caiaque e nem percebeu que a mulher esqueleto vinha atrás dele. Ele passou por cima das pedras e ela também. Ele passou por cima da tundra e ela vinha atrás, não se distanciou. Ele passou por cima das carnes que ele tinha deixado para secar, despedaçando tudo com os pés, e ela o acompanhou. E até parou para pegar um pedacinho de peixe, o que fazia tanto tempo que ela não comia. Aquilo era muito bom. E ele correndo, com a linha, segurando o anzol, entrou de quatro, engatinhando no seu iglu e foi lá para o fundo. Ficou lá quietinho, com o peito arfando, como se dentro dele tivesse um tambor. Tudo escuro. Depois de alguns minutos, talvez segundos, ele largou finalmente a varinha e foi acender a lamparina com óleo de baleia. Quando acendeu, deu de cara com a mulher esqueleto ali na sua frente, sentada num montinho de neve dentro do iglu. Ela estava com a cabeça no joelho, o ombro no peito, toda enrolada na linha, uma bagunça. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Quando o pescador olhou aquela figura, toda enrolada, ele não sentiu medo dela. Pelo contrário,
sentiu até uma certa ternura. E assim como uma mãe que desembaraça os cabelos da sua filha, ele começou a tirar a linha do anzol de cada osso, tentando desenrolar a mulher. E foi com toda calma, tirando toda a linha. E enquanto tirava a linha, ele cantava uma canção de ninar com os lábios fechados. Depois que ele terminou, e ela estava finalmente livre do anzol e da linha, ele a deitou no chão, esticou-a. E aí, ele percebeu que ali na frente dele existia também o que um dia foi um ser humano. E sentiu muita ternura por aquela que um dia tinha sido uma pessoa. Tanta ternura que resolveu cobri-la com peles, para que ela não sentisse frio. Cobriu-a e logo depois ele se sentiu cansado e com sono. Deitou-se também, se cobriu com as suas peles e adormeceu. Dizem que às vezes, quando se adormece, uma pequena lágrima pode escorrer dos olhos. E dizem também que quando essa lágrima escorre, é porque estamos sonhando com alguma coisa que nos deixa ansiosos ou com amor. A mulher esqueleto viu o homem dormindo e olhou aquela lágrima que escorria pelo seu rosto, saindo do seu olho, brilhando ali na luz da lamparina, e sentiu uma sede de séculos. Chegou bem perto do rosto do homem e começou a beber aquela lágrima. E bebeu, e bebeu, e bebeu, como se fosse um oceano. Depois disso, com a sua mão descarnada, ela bem devagar foi enfiando a mão no peito do pescador e de lá de dentro ela arrancou seu coração. E o coração dele na mão dela batia como um tambor. E nesse momento ela começou a se refazer. Enquanto o coração dele batia na mão dela, seus ossos começaram a se encher de carne. Seus olhos voltaram nas órbitas. Os cabelos começavam a crescer. E ela estava ali se refazendo. Enquanto ela se refazia, ela cantava. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Assim que ela terminou de cantar, ela estava completamente refeita. Era de novo uma mulher linda, com a pele branca feito leite. E ela pegou o coração do pescador e devolveu para o peito dele. Colocou de novo lá dentro, com todo carinho e ternura, no peito do pescador. E deitou-se ao lado dele. E aí, novamente eles estavam juntos, pele contra pele, mas agora de uma maneira muito diferente. Eles estavam unidos pelo amor e pela ternura. Dizem
que eles foram muito felizes. Saíram daquela aldeia e foram para outro lugar, mas sempre estavam muito bem alimentados, porque ela pôde contar a vida inteira com a ajuda dos seres com os quais ela viveu embaixo do oceano. Olá, obrigada a todos e a todas por estarem aqui com a gente. Obrigada a Contos da Lua Vaga, Alessandra, por essa parceria e esse encontro das duas artes, que é a narração de histórias com o bordado. Hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo de toda a construção desse projeto e como você contar uma história através do seu bordado. Eu vou falar um pouquinho, primeiro, sobre a minha experiência com trabalhos bordados. Era um hobby bastante antigo e ficou durante algum tempo da minha vida esquecido. Eu acabei não praticando durante muito tempo. E recentemente eu tive esse reencontro, me despertou a vontade de voltar a fazer esses trabalhos, vontade de voltar a bordar. Nesse reencontro eu busquei, algumas experiências, algumas alternativas criativas, para poder apresentar os meus trabalhos. E já acompanho o trabalho do Contos da Lua Vaga já há algum tempo. E durante uma apresentação eu fiquei conhecendo, eu conheci a história da mulher esqueleto. E eu digo, eu não sei se foi a história que me escolheu ou se fui eu que escolhi a história, porque desde o primeiro momento eu já me identifiquei e já despertou a curiosidade de saber como seria contar essa história através do meu bordado. Então, primeiramente, para a gente começar o nosso projeto, seria a escolha da história. A escolha da história, eu acho que deve ser uma escolha que você se identifique com a mensagem da história, Qual a mensagem que ela te passa, que você identifique qual a motivação que você tem, o que te motiva a contar essa história através do seu bordado. Isso é muito importante. E que seja uma história que tenha elementos, que possam ser ilustrados, que você se sinta à vontade de estar demonstrando. Bom, escolhida a história, o próximo passo, eu digo que essa fase é a fase do planejamento. Nessa fase, eu realmente seleciono, anoto, elenco todos os elementos que eu posso utilizar num desenho, que eu posso desenhar e depois eu posso bordar. Então, os personagens, o ambiente onde essa história se passa, tudo o que compõe a história. Exemplo da mulher esqueleto, ela tem muito referências do mar, então peixes, corais, a própria mulher esqueleto, então o pescador, o barco. Então realmente eu selecionei tudo o que eu percebi na história e que eu pudesse desenhar e depois fazer a ilustração. Um segundo passo seria dividir a história em 3 partes. Então é começo, meio e fim. Então, em cada parte, eu procuro destacar e perceber qual é o ponto-chave da história, qual é o ponto forte que me chamou a atenção e que você queira desenhar e contar nessa história através do seu desenho. Então, o exemplo da mulher esqueleto, logo no início, no início da história, vem muito a referência do penhasco, do pai jogando a filha, Então, a mulher caindo, o mar, o corpo dela no fundo do mar com os peixes. Então, isso já foi uma ideia para uma primeira tela, para uma primeira cena. Realmente, eu divido essa parte como se fossem cenas. Depois que você escolheu as partes que você destaque, as partes mais importantes, os elementos que você vai utilizar, seria a escolha das cores. É um ponto bastante importante, porque é na escolha das cores que você vai dar o tom do seu trabalho. Então, é através das cores que vai... qual a mensagem que você quer passar, através do seu desenho.
Então, já nesse projeto, né, desde o início, como é uma história esquimó, né, então se passa na neve, tem a questão do gelo, então eu já imaginei fazer todo o trabalho com uma cor, com vários tons, né, de azuis. Eu acho que o azul, ele traz um pouco essa frieza, o gelado, né, do clima, do ambiente onde se passa a história. Então, eu utilizei vários tons de azuis, vou mostrar aqui para vocês de novo, né, para compor. O verde, que eu acho que traz bastante o elemento do mar, né, traz essa memória, essa referência do mar, dos peixes. E a única parte que eu destaquei um pouco mais colorido, uma cor mais forte, foi o vermelho. Então, eu destaquei através do coração. Então, eu quis trazer essa diferença, esse contraste, né, entre o vermelho e o azul, realmente para demonstrar, né, o vermelho, aquela cor viva, né, que simboliza a vida, que é através do coração que a mulher esqueleto, ela renasce, né, no coração do pescador. E o azul, que traz aquela coisa mais fria, mais gelada da história. Então, a escolha da cor, ela vai trazer essa mensagem, né? Esse tom que você quer dar para o seu trabalho. O próximo passo seria a parte da criação. A parte da criação, eu digo que é onde eu mais dedico um tempo maior, né? Porque realmente é onde eu vou criar os meus desenhos, vou criar as telas, o que eu vou querer demonstrar pelo bordado. Então, aqui, gente, o céu é o limite. Então, assim, o que vale é a sua criatividade, é o que você percebeu, o que você sentiu da história e você queira demonstrar. Então, realmente, dedique um tempo maior. É aqui onde eu vejo que vou acrescentar alguma coisa, algum detalhe, ou tirar, de repente não ficou bom. Porque é daqui que vai sair o seu bordado, né? O seu trabalho final. Então, realmente, eu dedico um tempo maior nessa fase da criação. São desenhos simples, tá? Eu não sou desenhista, então vocês podem perceber que foram desenhos bastante simples, traços simples. Eu busco, sim, algumas referências, né? Por exemplo, esqueleto. Então, eu realmente busquei alguns exemplos, né, de desenho de esqueleto, mas sempre dando a minha personalidade, né? Então, não é só você copiar, mas sim você buscar nessas referências e dar o seu toque, né? Dar a sua personalidade no trabalho. Aqui, gente, não tem feio, não tem bonito. Você pode perguntar, eu não sei desenhar, não vou conseguir fazer. Aqui é o seu talento, é a sua criatividade. Então, não tem feio, não tem bonito, não tem certo, não tem errado, né? O trabalho é seu e é muito gratificante quando a gente termina o trabalho e, olha, fui eu que fiz. Então, deve ter esse orgulho, sim, do seu trabalho, tá? Independente de saber ou não desenhar. E durante esse processo, o que me ajudou bastante, eu costumo ouvir muito a história. Então, em cada tela que eu fui desenvolvendo, fui fazendo, eu ouvi muita história para fixar nessa ideia. Então, isso ajuda bastante também durante esse processo. Bom, já escolhemos os elementos, já selecionamos as telas que vamos usar, já fizemos, né, a parte dos esboços, dos desenhos. Agora a gente vai fazer a transferência, o processo de transferência do desenho para o tecido, tá? Eu utilizo a técnica do carbono para tecido. Então é bem simples, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Eu utilizei o tecido Etamine, que é esse tecido para bordado mesmo, muito fácil de encontrar. O papel carbono para tecido também, que é muito simples de encontrar, muito fácil. E meu desenho, o esboço. Nesse caso, eu fiz, né, um coração só para demonstrar para vocês. Então, eu faço o tecido, o carbono e o meu desenho em cima. Faço essas camadas. Então, eu reforço o meu desenho com uma caneta ou um lápis, para ele poder sair bem
impresso, né, no tecido para poder receber o bordado. Eu reforço aqui o risco. Né? E pronto. Aqui a mágica acontece, né? Então, o seu desenho já está no tecido, pronto para receber o seu bordado. E essa próxima fase realmente é o bordado. Então, é o que eu digo, é o pôr a mão na massa realmente, né? Então, assim, é um momento que você vai dedicar, né, algumas horas do seu dia, vai parar para dedicar para sua criação, para sua criatividade, para sua intuição. Então, é importante que você escolha um local da sua casa confortável, que você se sinta bem, relaxado, para poder estar fazendo, né, iniciar o seu bordado. Então, é importante, né, você estar se sentindo bem nesse momento. Eu digo que o bordado, ele é um exercício, né, de concentração. Então, você vai estar concentrada ali na sua criatividade, na sua intuição. É um exercício de coordenação motora, né? Você utiliza as mãos, então é uma ligação entre sua mente, né, sua percepção com as suas mãos. Então, isso acaba te ajudando a exercitar a coordenação motora. É um exercício de paciência, então não tenha pressa de terminar o seu trabalho, aproveite esse momento, relaxe. Por ser um momento de relaxamento, isso ajuda também a melhorar a sua respiração. Então, isso controla a sua ansiedade, controla o estresse do dia a dia. Então, é um momento de você se entregar e se divertir. Né? Então, esse é o momento, e isso passa muito para o bordado, com certeza. O momento que você está fazendo esse trabalho, isso acaba passando para o seu resultado final. Durante essa fase, eu também escolhi ouvir a história, né? Então, enquanto eu bordava, eu estava ouvindo a história. Isso ajuda a reforçar a ideia e a você a mergulhar no universo da sua história. Então, isso acaba passando realmente para o seu resultado final. Tá? Então, assim, até aqui expliquei todo o processo, né? Agora a gente vai mais para a parte de finalização e acabamento. Essa parte é livre, né? Você escolhe a forma que você vai querer apresentar o seu trabalho. Eu escolhi, né, desde o início, o formato do livro, né? De terminar ele, apresentar ele como se fosse um livro realmente. Então, eu separei as páginas, né? Coloquei aqui como um livro, né? E foi dessa forma que eu apresentei, mas não necessariamente você precisa fazer desse jeito. Você pode apresentar ele em telas, apenas no tecido, pode apresentar em bastidores, que são essas molduras, né, que são próprias para bordado, então inclusive você pode até bordar nesse suporte e depois utilizar ele como uma moldura para apresentação do seu trabalho, fica muito bonito também. Bom, falamos de todo o processo de criação até agora, mas agora eu vou ensinar para vocês a realmente abordar, né? Então, eu vou explicar de uma forma muito simples, muito fácil, os 4 pontos que eu utilizei nesse trabalho, que são o ponto atrás, ponto alinhavo, ponto reto e ponto cruz. Então, com essa base, com esses 4 pontos, é uma base para que você possa fazer qualquer tipo de trabalho. Mesmo quem nunca, né, tem nenhuma intimidade com linha e agulha, tenho certeza que vai conseguir fazer também. Então, vamos lá? Bom, para ensinar os 4 pontos agora, eu vou utilizar o tecido Etamine, já com o nosso desenho aqui impresso. A agulha para bordar. E a linha, o tipo de linha, eu utilizo ameados, que são essas linhas aqui. Existem vários tipos de linhas, né, que você pode utilizar, mas eu gosto de utilizar essa. Em cada ameada tem 6 linhas, então eu separo 2, já coloquei aqui na agulha. Por que 2? É mais para dar uma leveza no trabalho, né, para ficar um trabalho mais delicado, um bordado mais delicado. Mas não é uma regra, a quantidade de linhas que você for utilizar depende da textura que você quer dar no seu bordado.
Aqui na ponta, eu costumo dar esses nozinhos, tá? Existem várias técnicas que são utilizadas que nem usam esse tipo de nó, né? Que cobre totalmente aí o ponto. Mas eu gosto de usar os nozinhos aí, acho que fica mais firme o ponto. Então, o primeiro ponto que eu vou ensinar é o ponto atrás. O ponto atrás eu utilizei em 80% do meu trabalho. Então, ele pode ser utilizado para qualquer tipo de bordado, qualquer tipo de desenho. Então, forma, ele é muito usado. Então, aqui o Etamine, ele tem esses furinhos, tá vendo? Esses quadradinhos. Então, eu vou dar um espaço mais ou menos de uns 4 quadradinhos aqui e vou voltar para trás. Certo? Aqui eu ando 4 para frente, dou esse espaço. Aqui. E volto para trás, lá naquele primeiro ponto. Aqui. Ando para frente. E volto para trás. Bom, essa distância, esse espaço que você vai dar, depende muito do formato que você quer fazer. Eu vou fazer aqui no coração, para você ter uma ideia de como que eu vou controlando um pouco o formato que eu quero dar, né? Então, eu diminuo esse espaço entre um ponto e outro. É a mesma técnica, só que eu vou diminuindo esse espaço. Às vezes, tá, o bordado ele não fica da forma que você quer, né? Que você pensou que ficaria. Não tem jeito, às vezes a mão não obedece, né? Então, nesse momento eu deixo falar mais alta a intuição. O bordado ele é muito isso, né? Ele é um trabalho mais intuitivo do que de técnica. Então, se quer ficar daquela forma, eu deixo. O segundo ponto é o ponto alinhavo. Ele é muito parecido com o ponto atrás, só que você vai para frente, ao invés de você ir para trás. Esse ponto eu utilizo mais para um acabamento, ou às vezes algum efeito diferente que eu quero dar aí no meu trabalho. Então aqui eu pulei uns 4 quadradinhos e ando para frente, dou esse espaço, né, de 4 quadradinhos, só que eu vou para frente. Ele vai ficando com esse efeito. Assim. O próximo ponto é o ponto reto. Ponto reto eu utilizo ele mais para um preenchimento. Então eu ligo um ponto A a um ponto B. Então, vou pegar aqui um ponto A até um ponto B. Eu posso fazer ele na horizontal, na vertical. Ou na diagonal. Como ele é um ponto de preenchimento, eu vou fazer aqui só para vocês verem como é esse processo. Então, eu vou bem do ladinho aqui do ponto, esse primeiro ponto que eu já fiz, e faço repito, né, esse movimento até o quanto eu quiser cobrir o meu desenho. Então, depende aí do quanto você quer cobrir, né? Da cobertura que você quer fazer no seu desenho. E assim vai. O quarto ponto é o ponto cruz. O ponto cruz ele é o mais tradicional, né? Inclusive a minha história com bordado ela começou com ponto cruz. Então realmente ele é um ponto utilizado para preenchimento e também para alguns bordados prontos, alguns desenhos prontos, né, que utilizam gráfico. Então eu venho aqui, é um X mesmo que eu faço. Eu vou no buraquinho de cima, vou no buraquinho embaixo, volto no de cima e volto no de baixo. É um X realmente, eu cruzo, né? Apesar dele ser um ponto mais tradicional, eu gosto bastante de usar ele nos meus desenhos livres.
como preenchimento. Acho que ele dá esse efeito, gosto de misturar um pouco esses pontos. Vou fazer mais um aqui só para vocês verem a fileira como fica preenchida. Tá vendo? Aqui eu vou mostrar para vocês a finalização, o arremate. Existe também várias técnicas de arremate que fica tudo bem escondido, né? Mais limpo. Eu gosto de fazer assim. Então eu volto no bordado que eu já fiz para reforçar, né? Ficar um pouco mais firme. E termino com o nozinho. Então eu começo com o nó e termino também com o nozinho. Umas duas voltas aqui. Às vezes não fica no mesmo nó, mas não tem problema. A gente faz aqui. E corto com a tesoura. Bom, aqui estão os 4 pontos base para você fazer qualquer tipo de trabalho. Então, já expliquei para vocês como que borda, como vocês podem ver, é muito simples, é muito fácil. Então, com esses pontos é uma base para vocês fazerem qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de bordado. Eu vou falar um pouco agora, né, de algumas técnicas que eu acabei descobrindo nessas minhas pesquisas, né, nessas minhas buscas de novas opções aí de trabalhos bordados. Inclusive, uma técnica que eu vou falar agora, a base dela utiliza muito o ponto alinhável, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, que é um ponto bastante simples. Eu vou falar um pouco sobre a técnica sashiko. É uma técnica milenar japonesa, onde os camponeses, né, na época, não tinham assim, recursos, né, para poder repor uma roupa que estivesse rasgada, velha, um objeto. Então, eles utilizam muito a técnica de remendar, de remendos. E nesses remendos, eles usam o ponto alinhável para fazer formas, né? Então, são formas que representavam para eles o dia a dia que eles viviam naquela época, que são as plantações de arroz, os brotos de bambu, né, as folhas. Então, eles simbolizavam muito, né, tudo que eles viviam naquela época através desses remendos. E eu acabei descobrindo que não é só uma técnica. O sashiko, ele é uma filosofia de vida, porque é uma forma de você ressignificar o que está velho, o que está gasto, né? É dar vida nova ao que você achou um dia que já não serviria mais. E fica um trabalho muito bonito, vale muito a pena conhecer também essa técnica. Uma próxima técnica que eu me identifico bastante e também passei a conhecer, né, nessas minhas pesquisas, são as arpileiras. As arpileiras, elas surgiram no Chile, né, e são mulheres que muito simples, né, que viviam, né, em cidades pequenas e que utilizavam um saco de farinha como base para poder também utilizar a técnica de remendos. Então, elas bordavam através de remendos de resto de tecidos, retalhos, né, de roupas. E muitas vezes, né, essas roupas eram dos seus familiares, então maridos, filhos, irmãos, amigos, que estivessem passando naquela época, né, uma época muito difícil da ditadura, né, então muita repressão, e essas pessoas estavam presas, né, muitas vezes eram presos políticos, né, ou desaparecidos. Então, essa técnica surgiu mais da necessidade, né, dessas mulheres de dar voz a elas, né, para elas como forma de denúncia do que estava acontecendo, ou até mesmo como forma de contar, né, a sua história, né, o que estava acontecendo naquela época, naquele momento nas suas vidas. Então, era uma forma também de contar a história através de um bordado, de uma técnica, né, de uma arte, de uma expressão. E essa técnica ela é utilizada até hoje. Tem muitos grupos de mulheres, né, que utilizam as arpileiras como forma realmente de denúncia,
de reivindicar os seus direitos, de dar voz também às mulheres e de expressão, né, cultural, política. Então, até hoje ela é muito utilizada. Vou falar um pouquinho mais também sobre inspirações, né? Quem trabalha com bordado sempre está nessa busca, né, de procurar opções desse processo aí criativo, né, coisas novas. E eu tenho duas referências que me inspiram bastante, e desde o início, quando eu retomei com o bordado, eu tenho como inspirações. Uma delas são as Matizes Dumont. É uma família, né, de mulheres muito tradicional no bordado, a história delas já é muito antiga, então passa de geração em geração, de mãe, vó, para filha, para neto. E elas utilizam muito essa união, por isso que eu me identifiquei bastante, da literatura com o bordado. Então, elas têm várias publicações, várias ilustrações, né, várias ilustrações publicadas. Então, um trabalho muito bonito. Elas usam também, misturam um pouco poesia com música. Então, um trabalho muito assim colorido, com muitos detalhes. Por isso que eu falei da importância da cor no seu trabalho. Isso traz, né, a vida, né, traz a sensação que você quer passar, né, de alegria, da história que você está contando, e isso elas usam muito bem, são muitos coloridos, né, nos seus trabalhos, e muitos detalhes, né, fica muito bonito e vale a pena também vocês conhecerem um pouco mais, fica como uma sugestão. A minha segunda referência, né, minha segunda inspiração, são as mulheres do Jequitinhonha. É uma comunidade também muito simples e que elas preservam até hoje, né, uma tradição muito antiga, uma tradição assim cultural, né, do seu povo, né? Então, através também de bordados. E não só bordados, elas criam poesias, criam versos, são as cantigas de roda. Então, é um trabalho, é um patrimônio cultural, né? Elas resgatam muito essa memória cultural. É muito interessante, são desenhos simples também. E o bacana é que toda a comunidade é envolvida nesse projeto. Então, passa também de mãe para filha, para filho. Então, os homens também trabalham com isso. E todo o material que elas utilizam, o tecido, os fios, então elas tecem, né, o tecido, os fios são feitos através de tingimento natural, então é tudo feito dentro da comunidade. E isso, além de resgatar essa memória cultural, né, de preservar essa memória cultural, elas também é uma fonte de renda, né, para eles. Então, é muito interessante, muito bonito conhecer. Fica essas duas sugestões para vocês. Bom, aqui eu encerro a minha apresentação. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço novamente a todos e a todas. Eu quis demonstrar para vocês não só a técnica, mas como vocês darem personalidade aos seus trabalhos, né? Como o trabalho ficar com a sua identificação. O bordado, ele não é só uma técnica, né, de artesanato, manual. Ele é uma arte, né, uma arte que pode ser expressa de várias maneiras, né? Então, tem a expressão política, poética, cultural, né, de protesto, de denúncia, e serve também como uma arte-terapia. Então, é uma arte assim completa e livre, né? O mais importante do bordado é que ele é uma arte livre. Como eu falei, não tem certo, não tem errado, o seu trabalho é único, o seu bordado é único, porque você é único. Então, espero que com isso, para quem já conheça, já faça bordado, né? Desperte essa curiosidade e até mesmo inspire, né? Para conhecer novos trabalhos, né? Começar algum trabalho de bordar histórias. E quem não conhecia, né? Que desperte essa curiosidade, essa vontade de começar a contar a sua história através do seu bordado. Bons bordados e até uma próxima!